Em nossa playlist das orações judaicas, nós já falamos sobre diversas preces, sua origem, o contexto, o significado de cada uma delas, especialmente as orações da manhã. E hoje eu quero começar a falar com vocês sobre aquela que é uma das principais preces do povo judeu. É chamada em hebraico de Amidah. Essa oração, que é feita em pé, em que os nossos lábios apenas se movem e praticamente não se ouve nenhuma palavra, mas que as palavras são ditas do profundo do nosso coração, onde o coração fala mais alto e chega direto ao altar do Eterno. Continue conosco para entender um pouco mais sobre essa poderosa prece. Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Hesed. Nessa playlist, nós temos abordado especificamente sobre as orações judaicas. Nós já falamos sobre as orações da manhã, sobre as bênçãos, sobre o Shema, sobre como rezar o Shaharit, o serviço matinal, e agora a gente chega a falar sobre a Amidah, essa importante prece. Mas antes, eu quero falar com você que não está habituado, com a fé judaica, com a liturgia judaica. Quando alguém participa pela primeira vez de um serviço religioso numa sinagoga, é comum uma sensação de estranheza, primeiro porque a liturgia é em hebraico. E sim, isso deve ser de praxe, porque está falando com o povo judeu, e o povo judeu reza em hebraico. A liturgia é um culto judaico, então deve ser feita em hebraico mesmo. Mas enfim, a despeito da questão da língua, ao longo do serviço, de repente você se depara com todo mundo ficando em pé. As pessoas dão 3 passos para trás, depois voltam 3 pequenos passos para frente e começam a falar apenas mexendo os lábios. E quem não está familiarizado acha tudo isso muito estranho, aquele balbuciar de palavras em que ele não entende. Essa é justamente a prece da Amidah. É uma prece silenciosa, de longa duração. A gente leva alguns minutos aí para fazer a oração da Amidah. E essa Amidah contempla 19 bênçãos. São 19 pequenas preces que fazem parte da liturgia de todo judeu há mais de 2000 anos. E a gente vai começar a abordar o estudo sobre a prece da Amidah justamente pelo nome, Amidah. Você sabe o que significa Amidah? Amidah significa em pé. Mas qual a razão disso? Por que a oração se chamar em pé? Tirando o conceito óbvio de você rezar em posição em pé, nossos sábios dizem que a Amidah ela tem uma inspiração na oração de Ana. Ana é aquela que foi mãe do profeta Samuel. E a Bíblia fala a respeito da oração dela, e é baseado na oração dela que a gente reza a Amidah. Não nas palavras, mas na postura de Ana. Vamos ver o que diz a Bíblia? 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9, 10 e o versículo 12 e 13. Nos diz assim a Bíblia: Após terem comido e bebido em Shiló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana. Então começa a atentar nos detalhes. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou a Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Então aqui a gente já vê por que da Amidah ser rezada em pé. Porque Ana, em sua oração, levantou-se para orar e com amargura de alma orou ao Senhor. Então a primeira coisa que Ana fez, estando lá no tabernáculo em Shiló, Ana se levanta para orar. Mas baseado nisso, será que é errado um judeu orar de joelhos? Essa é uma cultura tradicional aqui no Brasil, muitas religiões aí, especialmente dentro do cristianismo, muitos segmentos estabelecem que a gente deve orar ajoelhado. Ajoelhado ou em pé? Qual é o certo? Bom, Ana orou em pé, mas isso não significa que não se possa orar ajoelhado. Até porque
A Bíblia, ela traz orações, exemplos de orações de pessoas que estavam ajoelhadas. Quer um exemplo disso dentro do chamado Antigo Testamento? O profeta Daniel. Daniel, no capítulo 6, versículo 10, nos diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, era um decreto, né, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então veja, o profeta Daniel, ele tinha um hábito que era interessante. 3 vezes por dia ele orava voltado para Jerusalém, e a Amidá também a gente faz voltado para Jerusalém. Daniel orava voltado para Jerusalém, mas o detalhe aqui é que ele orava de joelhos, como ele costumava fazer. Então era um hábito de Daniel, não há nenhum empecilho. Isso era um hábito de Daniel e a gente vê que não há nenhum empecilho, porque Deus ouviu a oração de Ana, que orou em pé, mas também ouviu a oração do profeta Daniel, que orava ajoelhado. Dentro do Novo Testamento, se você acredita nas palavras da Brit Hadashah, dentro do Novo Testamento, no livro de Atos, há algumas passagens que falam de orações sendo feitas ajoelhadas, especialmente ali em Atos capítulo 21, versículo 5, ao falar do apóstolo Paulo, a Bíblia diz assim: Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, e ajoelhados na praia, oramos. Então não faz sentido você dizer que orar ajoelhado é um erro, mas também não faz sentido você dizer que orar em pé é errado. E se a gente for considerar as palavras de Yeshua, por exemplo, ele conta-nos uma parábola lá no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 10 ao 14, que é uma parábola muito conhecida, que é a oração do fariseu e do publicano. E a gente tem muito a aprender sobre a forma de orar. Nessa parábola, Yeshua fala assim, a partir do versículo 10 de Lucas, capítulo 18. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Veja a postura do fariseu. Ele estava em pé, tá vendo? A oração do fariseu, olha só, ele orou em pé, orava de si para si mesmo. Então, vamos ver um pouco mais do versículo, mas aqui fica claro, o fariseu de fato orava em pé, mas o que chama a atenção é que ele não orava a Deus, ele orava de si para si mesmo. Ele se exaltava na sua oração. Dessa forma ele dizia: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele dentro do templo, na sua oração, ele se comparava tentando rebaixar ainda mais o publicano. O fariseu dizia assim: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jejuar é errado? Claro que não. Entregar o dízimo é errado? Claro que não, também é um mandamento da Torá. O problema é a postura do fariseu. Agora vamos ver a postura do publicano, a partir do versículo 13. Nos diz assim: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Qual era a postura, a posição física do publicano nessa parábola? Bom, está escrito aqui, o publicano estando em pé. Então, tal qual o fariseu orava em pé, o publicano também orava. A questão é a postura espiritual. O fariseu rezava numa postura de arrogância. Graças te dou porque não sou igual a ele. Já o publicano, ele nem sequer ousava erguer a cabeça, erguer os olhos. Mas ele batia no peito em sinal de contrição. Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. E essa postura fez com que, na parábola de Yeshua, o publicano descesse justificado por Deus. Mas o fariseu,
Apesar dele jejuar 2 vezes por semana, apesar dele dar o dízimo, ele estava fazendo isso não com o propósito de se aproximar de Deus, mas com o propósito de se exaltar diante dos homens. E isso foi reprovado. Então, toda vez que você ora, se você orar com o propósito de se aproximar de Deus com humildade, a tendência é que a sua oração seja aceita. Mas se você orar com o propósito de que só a minha oração está certa, graças te dou porque não sou igual esse, graças te dou porque não sou igual aquele, eu realmente sou o melhor dos homens, essa oração não é aceita por Deus. Mas vamos voltar lá no texto de 1 Samuel. No versículo 13 tem um detalhe interessante que a gente ainda não abordou. E esse versículo diz assim: Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Ana, ela falava com o coração, mas ela expressava, ela ouvia as suas próprias palavras. Era como um lamento. Mas o sacerdote que estava diante dela era incapaz de ouvir, e por isso o sacerdote julgou que Ana estava bêbada, porque ele não foi capaz de ver a contrição que estava no coração daquela mulher. Mas Ana então nos inspira através da sua oração, que na Amidá nós rezemos em pé e em voz baixa, permitindo que o nosso coração expresse os nossos anseios diante do Eterno. Esse é o exemplo de Ana e é essa a inspiração que a gente tem ao rezarmos a Amidá. Nós entendemos então a maneira apropriada com que Ana orou ao Eterno. Mas será que há necessidade de eu aprender a rezar a Amidá? Será que eu preciso aprender essas palavras? Será que eu não posso rezar direto dos meus lábios ou orar? Existem muitas pessoas que ficam discutindo, não, rezar é errado, é coisa de católico. Orar que é coisa de quem serve a Deus. Então, são dois termos muito similares e a reza normalmente ela é usada como uma forma de que todos possam dizer as mesmas palavras, todos possam rezar juntos, orar juntos. Mas no fim, tanto reza quanto oração nos conduzem a Deus. Então, essa é uma discussão que não leva a nada. Vamos ver se de fato a gente pode aprender a orar. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1, nós temos escrito assim: De uma feita, estava Yeshua orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, se você interpretar esse texto, da mesma forma que João ensinava aos seus discípulos, ensina-nos a orar, Senhor. Os discípulos, eles não estavam preocupados em apenas fazer orações espontâneas, mas eles queriam aprender a oração, aprender as palavras. Como eu vou orar? Com que palavras? Qual é a sequência daquilo que eu devo orar? Existe no Novo Testamento, é claro, uma oração que é conhecida como a oração dominical. Esse dominical não existe no termo original, né? Mas a oração ensinada por Yeshua. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Tudo isso é um resumo daquilo que é a prece da Amidá. Se você for ver a forma, o formato da oração que Yeshua ensina aos seus discípulos, é basicamente o mesmo formato da prece judaica da Amidá. E ele, como bom judeu, sabia utilizar muito bem as palavras ao entrar na presença de Deus, né? A Amidá, ela é importante que a gente aprenda, que a gente possa internalizar no nosso coração cada palavra, mas o fato de orar a Amidá não faz com que a nossa oração se torne mecânica. A oração pode se tornar uma mera repetição mecânica, seja ela feita através do Sidur, seja ela feita de palavras espontâneas dos nossos lábios. Se o seu coração não estiver na prece ali naquele momento, você pode orar ou rezar da forma que você quiser, que aquilo não vai chegar ao altar de Deus. O mais importante, de novo, não é a sequência da oração, a palavra que você está usando, mas o mais importante é o seu coração, tal qual a oração de Ana. E isso é fundamental para nós. Agora eu quero compartilhar com você um pouco daquilo que os livros judaicos
nos trazem acerca da Amidá. Eu quero começar com esse livro aqui, A Arte da Prece Judaica. Esse livro, ele tem o prefácio escrito pelo rabino Davi Weitman, um rabino que atua no Brasil, e Davi Weitman escreveu assim, na página 14, no prefácio do livro. Ele diz assim: assim como tudo no judaísmo deve ser feito de modo vibrante, assim também como a nossa Torá é chamada viva, Torat Chaim, do mesmo modo devem ser as nossas orações. Pois uma oração sem kavaná, ou seja, sem devoção sincera, é como um corpo sem alma. Aqui ele usa as palavras de Abarbanel em Avot, que diz exatamente isso. Uma oração sem devoção sincera é como um corpo sem alma, ou sem vida. A sua oração, ela é levada a Deus do fundo do seu coração, com toda a sua vida, com a amargura ou com a alegria mais intensa, de forma intensa, ou é meramente uma repetição de palavras? E ele segue: a nossa comunicação com o Criador não pode ser um gesto mecânico, mas um ato carregado de sentimentos, como está escrito lá em Pirkei Avot, em Ética dos Pais, no Talmud, capítulo 2, que diz assim: não faça da tua prece um ato rotineiro, e sim um rogo de piedade e uma súplica diante de Deus. Precisamos nos sentir como um filho que está diante de seu pai, louvando-o, pedindo por suas necessidades e agradecendo-o. Sendo a tefilá chamada de Avodat Shebalev, ou serviço do coração, o que importa não é a velocidade ou a quantidade de preces recitadas, mas a sinceridade, pois Deus deseja o coração. Essa é uma citação de Irash, está lá em Sanhedrin 106. E isso aqui é importante para nós entendermos, né? São 19 bênçãos na Amidá. Se a gente simplesmente repete, sem refletir acerca dessas palavras, sem entender o significado da introdução, das primeiras bênçãos, dos pedidos, da oração de despedida na Amidá, isso vai soar falso diante do Eterno. Mas quando a gente, ainda que com dificuldades para expressar as palavras, a gente se derrama diante de Deus, a nossa oração será ouvida pelo Eterno. No capítulo 1, o autor já fala assim: a prece deveria ser mais do que um mero veículo pelo qual conseguimos as coisas que queremos. Muitas pessoas entendem dessa forma, que a oração é apenas um veículo para ele alcançar o que ele quer. Então ele só ora a Deus quando ele precisa de algo. Eu estou precisando de um emprego, eu vou orar. Senhor, me dá um emprego, eu preciso do emprego, minha vida, e meu salário, meu trabalho. Então, mas você consegue um emprego, daí você não faz uma oração de agradecimento, não expressa ao longo de todos os dias, depois de ter conseguido aquele emprego, um gesto de gratidão a Deus. Será que essa oração é sincera? Será que essa oração de fato é ouvida por Deus e acolhida por Ele como uma oração que agrada ao Criador? A prece deveria ser mais do que um mero veículo para qual conseguimos as coisas que queremos. Esse livro aqui foi escrito pelo rabino Itzhak Kirchner, tá? E ele pode ser encontrado aí em sites. Recomendamos sempre que você possa comprar com o nosso amigo Yaakov, da Kol Yaakov Sefarim, e ele vai trazer para você cada aspecto. São mais de 300 páginas nesse livro falando exclusivamente sobre a Amidá. Nós vamos falar sobre cada uma das 19 bênçãos da Amidá nos vídeos agora nessa sequência. Mas o importante é que você tome conhecimento. Você pode pegar o seu Sidur. A Amidá ela está descrita em várias liturgias, em várias páginas do Sidur. Tem a Amidá dos dias comuns e tem a Amidá do Shabat também, né? A Amidá das festividades, em que são incluídas algumas bênçãos, são retiradas outras, mas a oração rotineira, cotidiana, de todos os dias, a Amidá contempla então 19 bênçãos. E agora eu quero trazer para vocês as palavras do Kitzur Shulchan Aruch, que é o código resumido das leis judaicas. Kitzur Shulchan Aruch, Kitzur é resumo, Shulchan Aruch é mesa posta.
também está disponível aí caso você queira comprar. Esse é um livro mais de regras, né? Então você vai entender aqui a partir da página 124 regras sobre a Amidah. Não traz grandes conceitos morais, mas ele traz as regras, os horários, a forma como você deve expressar, como fazer, o que fazer, quando interromper, quando não interromper. Sob esse aspecto é muito interessante que você adquira o Shulchan Aruch. Mas de qualquer forma, como eu já falei, nas aulas sequentes aí a gente vai falar um pouco sobre cada uma das bênçãos e a gente vai trazer algumas dessas regras também do Kitzur Shulchan Aruch para você. Na página 124, capítulo 18, artigo 3º, fala da predisposição do coração e do pensamento. E ele diz assim: a pessoa que vai rezar deve saber que se encontra diante da presença divina, conforme diz a Escritura: derrama o teu coração como a água na presença de Deus. Isso está lá em Lamentações, capítulo 2, versículo 19. Essa pessoa, ela deve elevar a concentração e livrar-se de todo pensamento perturbador, até que a mente fique unicamente concentrada na oração. O modo de alcançar mais facilmente isso é meditando que, se por acaso estivesse na presença de um rei de carne e osso, certamente coordenaria as palavras e concentrar-se-ia bem para não se atrapalhar. Portanto, ainda mais concentrado deve permanecer diante do Rei dos Reis, o Santíssimo, bendito seja, já que ele entende por igual pensamento e fala. Antes da oração, a pessoa deve refletir na magnificência de Deus, bendito seja, e na insignificância humana. Prazeres mundanos devem ser afastados do coração. Aqui, esse conceito do Shulchan Aruch, do Kitzur Shulchan Aruch, nos remete à parábola de Yeshua, quando o fariseu se exaltava e, enquanto isso, o publicano, ele se humilhava, ele pensava exatamente na insignificância humana. Eu sou um pecador, eu não sou digno de estar na presença de Deus, mas ainda assim, Senhor, eu entro na tua presença, tem misericórdia de mim. Isso é o que diz o Kitzur Shulchan Aruch. Agora eu quero abordar com vocês um pouco mais sobre a origem, sobre o surgimento. Você sabe quando surgiu a prece da Amidah? E para isso, mais uma vez, vou recorrer ao nosso companheiro nessa playlist, quanto a mim, minha prece de Nissan Mindel. Na página 173, ele fala sobre a origem da Amidah e nos diz assim: as bênçãos da Shemoneh Esrei são tão antigas quanto o nosso povo e remontam aos tempos de Abraham, Isaac e Yaakov. Embora a sua forma final, como a conhecemos nos livros de orações, ou seja, no Sidur, como ela está descrita no Sidur, seja de uma época mais adiante, a de Ezra, o escriba, e dos homens da grande assembleia, Anshe Knesset Hagdolah, há mais de 2.300 anos. Mas o que isso tem a ver com Esdra? Como é que a gente sabe? Por que Esdra estabeleceu a oração da Amidah há 2.300 anos atrás? A gente deve se lembrar que Esdras e Neemias, eles viveram um período do cativeiro babilônico. No final do cativeiro babilônico, quando saiu a ordem da reconstrução de Jerusalém, e eles voltaram com o povo para a Terra Santa, para a reconstrução do templo, para a reconstrução de Jerusalém e para a reconstrução da vivência judaica. E isso aqui está lá no livro de Neemias. Neemias capítulo 13, versículo 23 e 24 nos diz assim: vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar a língua judaica, mas a língua do seu respectivo povo. Então, somente 70 anos, os judeus deixaram de falar o hebraico. Eles se adaptaram à língua dos povos, dos asdoditas, dos amonitas, dos moabitas. E Esdras, Neemias e os homens da grande assembleia, eles ficaram preocupados com o fato de que, se você não sabe nem falar o hebraico mais, como é que você vai saber se dirigir a Deus? Como é que você vai saber se dirigir ao Criador? Como é que você vai saber rezar? Foi quando os judeus foram expulsos de sua terra
indo para o exílio na Babilônia. Muitos chegaram a esquecer a língua sagrada. Por esta razão, os líderes e profetas de Israel daquele tempo, os homens da grande assembleia, organizaram as preces, seguindo uma ordem determinada e em hebraico. Assim, todos os judeus, em todos os tempos e lugares, recitariam as mesmas preces sagradas no único idioma, o que lhes daria um sentimento de união e força. Quando você faz as preces junto com os demais membros na sinagoga, isso traz para você um fortalecimento, um sentimento de união. Eu faço parte. E se eu for numa sinagoga nos Estados Unidos, na Alemanha, em Portugal, na Argentina ou em Jerusalém, em todas elas eu vou fazer parte do povo, porque todos rezam a Amidá de igual forma. Olha como isso é relevante, né? Importante para a unidade do povo. O exílio babilônico durou 70 anos. Depois, o segundo Beit HaMikdash foi reconstruído por Esdra e Neemia, permanecendo incólume por 420 anos. Após a destruição do segundo Beit HaMikdash pelos romanos, isso lá no ano 70 da nossa era, a Shemoneh-Esrei aparentemente foi esquecida em parte e reapareceu em variações diferentes. Mais uma vez, tornou-se de máxima importância fortalecer a ideia da prece entre o povo judeu e organizar as orações adequadas a todos. Foi então que o líder do povo judeu, Rabban Gamaliel de Yavne, com a ajuda de Rabi Shimon, o fabricante de linho, estruturou a forma da Shemoneh-Esrei. Logo depois da destruição do templo, Gamaliel de Yavne, Gamaliel, o grande mestre do povo judeu, ele então decide reformular ou reestabelecer a prece da Amidá. Só que daí, aqueles que eram 18 bênçãos transformaram-se em 19. Foi acrescida uma 19ª bênção. Mas por quê? O que diz essa 19ª bênção? Ela está lá no meio da Amidá, lembre-se, eu vou falar sobre isso lá na frente. Mas essa oração é a bênção sobre ou contra os hereges. E está escrito aqui: porque o povo judeu sofria naquele tempo e nas gerações subsequentes e até os dias de hoje, né, dos males acarretados sobre ele por homens perversos que, por amor ao dinheiro ou poder, abandonaram a sua própria fé. Estes sábios incluíram uma nova bênção na Shemoneh-Esrei. Estes sábios, Gamaliel, né? E essa bênção começa com: que para os caluniadores não haja esperança. É uma prece de proteção contra todos os caluniadores, delatores e traidores. Esta constitui a 12ª bênção da Shemoneh-Esrei e aumenta o número total para 19. Não obstante, o nome continua sendo o mesmo, Shemoneh-Esrei, 18, por causa das 18 bênçãos que havia anteriormente. Bom, esse é um panorama inicial, tá? Se você quiser, está aparecendo aí na tela algumas das páginas do Sidur, onde está contemplada a prece da Amidá. Você pode ler essas orações. Você pode ver também aí as páginas da Amidá de Shabbat. E você vai ver também aí, anotado aí embaixo, agora as páginas da Amidá de Yom Tov. São orações um pouco diferentes, mas como eu disse, nessa sequência, agora a gente vai começar a abordar com vocês as preces da Shemoneh-Esrei ou da Amidá, que são pronunciadas diariamente. E eu espero que isso traga para você mais do que meramente conhecimento, um entendimento de quão importante é a oração, de qual deve ser a forma com que nós nos apresentamos diante do Eterno, como devemos nos achegar na presença do Senhor. Em pé, ajoelhado, qual deve ser a nossa postura espiritualmente? Qual deve ser a nossa postura física? Quais palavras eu devo usar e em qual sequência? E a oração da Amidá, que tem o poder de nos aproximar de Deus há mais de 2000 anos, também vai te ajudar a adentrar na presença do Eterno com a sua oração. Depois da Amidá, você pode fazer a sua oração espontânea, apesar de que você vai ver ao longo dos estudos que cada vez que a gente reza a Amidá,
todos os nossos anseios já estão ali colocados diante do Eterno. Que Deus te abençoe, que Deus receba as suas orações, que as suas orações possam subir ao altar de Deus como um incenso suave, com um cheiro agradável, e que as nossas orações possam ser atendidas pelo Criador. Bendito seja Ele, bendito seja o seu reino para todos sempre. Se você gostou desse vídeo, lembre-se, é só uma introdução. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar, para que as pessoas também possam conhecer a oração mais importante do povo de Israel. E que as pessoas também possam se aproximar de Deus da forma correta, com o devido respeito, com a devida honra. Tá bom? Grande abraço, shalom, nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau.